aí, galera, tudo bem? Sou a professora Nanda Mota, sou professora de História e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é extremamente importante, é um assunto que recorrentemente está nas provas de vestibulares, no Enem, enfim, nos vestibulares locais aí, das universidades estaduais, das provas, enfim, de concursos. Então é um assunto extremamente importante, que é o chamado banditismo social ou o cangaço, tá? É importante que antes da gente destrinchar um pouquinho sobre esse assunto, a gente contextualize. O banditismo social foi um conceito desenvolvido por um historiador chamado de Eric Hobsbawm. Esse conceito, ele acaba sendo utilizado, sendo testado em outros ambientes, mas ele também foi testado no Nordeste brasileiro, nessa experiência que o Nordeste vivenciou na transição do século XIX para o século XX, que aqui a gente conhece como cangaço, né? O Eric Hobsbawm, ele entende, né, por banditismo social, uma ação criminosa, mas que acaba tendo uma justificativa social, é uma espécie de revolta contra uma condição social. E o cangaço, ele se encaixa bastante nesse conceito, porque o cangaço ele aconteceu no Nordeste, um ambiente rural marcado, principalmente no sertão nordestino, esse ambiente rural marcado pela desigualdade social, pela miséria crônica, pela má distribuição de terras, por essa injustiça social que atravessa todo esse ambiente, que muitas vezes havia uma espécie de monopólio das terras por famílias tradicionais. E aí esse monopólio de terras, né, essa estrutura fundiária, ela acaba condicionando as pessoas a digamos que um ambiente de desigualdade, de injustiça e que acarreta outros problemas e outros conflitos sociais, certo? Mas como falar de cangaço no Nordeste sem falar da figura, né, de um cara extremamente famoso, digamos um popstar do cangaço nordestino, que foi o Lampião, né? O Virgulino Ferreira da Silva, né? Vulgo Lampião, foi um dos cangaceiros mais conhecidos do Brasil, quiçá, acredito que o mais conhecido da história do Brasil. O Virgulino Ferreira da Silva, ele teve uma infância marcada pela violência, viu os pais serem mortos, né, pela volante, que era, né, os militares. Teve uma infância, como eu já disse, marcada por uma série de conflitos e de problemas emocionais e sociais. E aí, aos 12, 14 anos de idade, o Lampião ele acaba entrando para o cangaço, né, ainda muito novo. Ele acabou sendo, digamos que, empurrado, impelido para uma das poucas alternativas que o nordestino naquela época tinha, né? Ou ele fugia desse ambiente, né, e procurava migrar para outro lugar, para uma capital, para tentar uma vida, né, menos sofrida, ou ele buscava uma saída no misticismo religioso, como aconteceu em Canudos, como aconteceu no Contestado, ou então ele ia para o cangaço, né? E aí, no caso do Lampião, acabou escolhendo essa terceira opção, tá? Mas o que é o cangaço no Nordeste? O cangaço, ele foi um movimento que acabou ecoando, digamos assim, um grito de revolta e de inconformidade, digamos assim, com esse padrão que muitas vezes era o que era adotado no ambiente rural, no sertão nordestino. Um ambiente, como já dito, marcado por injustiça e por diversos problemas sociais. Então, o cangaço, ele vai acabar sendo esse grito, né, esse desabafo contra todos esses problemas que o Nordeste apresentava. Existe uma espécie de mito que atrela, né, que é atrelada ao cangaço, que é a questão do Robin Hood, né? Costuma-se dizer que os cangaceiros roubavam dos ricos para distribuir entre os pobres. Isso, na verdade, é um grande mito, né? Isso, de fato, nunca existiu. O cangaço, muitas vezes, era composto por um bando
geralmente homens armados. Esses homens, esses grupos, eles assaltavam, saqueavam fazendas, vilas, comércios, e os grandes inimigos dos cangaceiros eram os coronéis, eram os fazendeiros, digamos que o inimigo de estimação desses grupos de cangaço, né? Então, eles não dividiam para sair, eles não assaltavam, roubavam para sair distribuindo entre os pobres, não. Eles assaltavam, eles roubavam, eles saqueavam para distribuir entre eles, entre o grupo, né? Então era uma comunidade, digamos assim, um grupo muito fraterno entre eles. Existia um apelo muito grande à questão religiosa dentro desses grupos de cangaço, principalmente se a gente tomar como exemplo o Bando do Lampião. O Bando do Lampião era extremamente católico, principalmente ele, né, o Lampião fervorosamente devoto do Padim Cisso, né, o padre Cícero Romão Batista, lá da região do Cariri, no estado de Ceará. Esse diálogo, digamos, com a religião acaba sendo também mais uma prova, né, de que nesse ambiente rural marcado por diversos problemas sociais, muitas vezes buscar a salvação através de figuras místicas ou também de figuras religiosas, como é o caso do Padre Cícero, era uma das poucas alternativas que restavam para essas pessoas, tá? Então, só para deixar claro, essa questão de Robin Hood, né, de que os cangaceiros roubavam dos ricos para dar para os pobres, é algo, enfim, completamente infundado, digamos assim, tá? É um mito, ok? Eu trouxe duas imagens para vocês do Bando do Lampião vivo e do Bando do Lampião morto, né? A gente pode perceber que o Bando do Lampião, ele se destaca, né, principalmente nas décadas de 20 e de 30. O Lampião, ele, no começo da aula, eu disse que ele era uma espécie de popstar, porque ele foi um dos poucos cangaceiros que permitiu ser fotografado, que permitiu ser filmado, que permitiu, enfim, ser divulgado, ter a sua imagem bastante divulgada em jornais. O Lampião, ele acaba permitindo que um jornalista sírio-libanês fotografe, filme o cotidiano do bando, né? Então, a partir daí surgiram, né, registros preciosos para a história do cangaço brasileiro, que a gente utiliza até hoje, né, como fonte para as pesquisas, enfim. E aí, a partir da década de 20, de 30, a ação do Lampião, ela começa a ser muito mais perseguida e começa a ser muito mais, enfim, né, passa a ser uma questão de honra para o Estado brasileiro, eliminar o cangaço. Esses cangaceiros, eles eram vistos por alguns como heróis, né, como os mais pobres viam os cangaceiros como heróis, se sentiam muitas vezes vingados, né, por eles saquearem, assaltarem, enfim, os ricos. Mas eles também eram muito temidos, né? Geralmente a ação dos cangaceiros eram ações violentas, marcadas por morte, banhos de sangue, estupro, enfim, né? Assassinatos em série. E isso acabou gerando um pavor muito grande no sertão nordestino. Então, na década de 30, principalmente, com a chegada ao poder de Getúlio Vargas, o cangaço, ele passa a ser o inimigo praticamente número 1 do governo varguista, né? Então, em 1938, em 28 de julho de 1938, o governo de Getúlio Vargas, que já estava na fase do Estado Novo, que era uma espécie de ditadura nacionalista, acaba conseguindo, né, o grande feito que foi de marcar uma emboscada, na verdade, né, colocar o Bando do Lampião numa emboscada e aniquilar o bando, né? Então, essa segunda foto que eu trouxe para vocês aqui é as cabeças, né, de 11 integrantes do grupo, né, do Bando de Lampião, que na época, em 38, era composto mais ou menos por 35 pessoas.
Das pessoas que estavam na famosa fazenda Angicos, que foi onde eles foram cercados pelas volantes, 11 delas morreram, que eram os principais membros do bando de Lampião. Na parte de baixo, vocês podem ver, aqui a gente vai ter a cabeça do Lampião, logo acima a cabeça da Maria Bonita. E aí a gente falar um pouquinho sobre essa questão da presença feminina dentro do cangaço, que foi algo inovador. O Lampião, ele se apaixona, né, por essa mulata baiana, que passou a ser conhecida, né, como a Maria Bonita. E aí o Lampião, ele acaba carregando a Maria Bonita com ele no bando. A partir daí, a presença de outras mulheres também foi permitida. A partir dessa presença feminina no bando do Lampião, a gente pode perceber um requinte maior com relação à presença da renda, da costura, embora muitas vezes esses cangaceiros eles fossem completamente independentes, eles sabiam, o próprio Lampião era quem costurava a sua própria roupa, enfim, quem fazia, quem cortava, quem costurava, quem tecia toda a indumentária e a vestimenta, tá? Então, o cangaço no Nordeste, ele chega ao fim, né, em 38, já no Estado Novo de Getúlio Vargas, quando o bando de Lampião foi finalmente aniquilado, com a morte das principais lideranças. Depois disso, né, o cangaço ele não se reorganizou mais, até porque o Estado brasileiro ele inicia um outro momento, vai ser um momento muito forte da questão da industrialização, mas volto a reforçar com vocês que esse foi um fato muito marcante para a história, não só do sertão nordestino, mas também a história dos movimentos sociais e dos conflitos sociais no Brasil, tá? Então, só para frisar esse conceito, que é o banditismo social. Certamente uma questão que vai abordar o cangaço vai trazer esse conceito, né, do historiador Eric Hobsbawm e fala justamente sobre essa condição miserável em que muitas pessoas são postas, né, e na verdade impostas a elas essas condições miseráveis e muitas vezes como uma reação acabam cometendo ações criminosas, enfim, e foi exatamente o que aconteceu aqui no Nordeste, tanto no século XIX quanto também no século XX, tá? Então é isso, espero ter contribuído aí para o estudo de vocês e até a próxima.